Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma vez para o Evangelho de muita luz, de muito socorro, de muito consolo, todos unidos em um só pensamento com Jesus. E, para a abertura de hoje, a mensagem vem do nosso irmão Casimiro Cunha, pela obra do nosso querido Chico, Caridade. Nosso irmão. Se alguém te fala na rua deitando lamentação, não passes despercebido. Escuta que é nosso irmão. Ouviste o parente em casa gritando em voz de trovão? Não te aborreças, por isso, tolera que é nosso irmão. Padece e chora o vizinho, problemas em profusão? Não te demores no auxílio, coopera que é nosso irmão. Enxergaste o pequenino, sem roupa, sem lar, sem pão? Não permaneças de longe, acolhe que é nosso irmão. Viste o doente sozinho no braseiro da aflição? Não percas tempo em conversa, socorre que é nosso irmão. Tiveste do adversário pedradas de ingratidão? Calando segue servindo, desculpa que é nosso irmão. A quem te peça um favor, embora dizendo não, sem grita e sem aspereza, atende que é nosso irmão. Diante de todo aquele que sofre na provação, o Cristo pede em silêncio, ampara que é nosso irmão. E aqui é a nossa condição hoje, nessa nova jornada evolutiva, onde lutamos, colocamos a cada dia Jesus em nossos corações. E quando Ele nos pede, orai e vigiai, consiste também no trabalho constante para com aqueles que tanto precisam do acolhimento, do abraço fraterno, das falas de Jesus. Que continuemos a serviço do amor ao próximo, hoje, amanhã e sempre. Muita paz. Boa noite, meus amigos. Mais um momento de luz em nossas vidas. Eu convido a todos para um momento de calmaria da nossa mente, asserenando os nossos pensamentos, asserenando as nossas emoções, asserenando os nossos sentimentos, asserenando a nossa alma. Respiremos paz. Sustentemos esta paz em nós. Expiremos a turbulência. Inspiremos a paz. Expiremos as incertezas. Inspiremos
a paz. Expiremos a dúvida. Inspiremos a paz e expiremos a falta de fé. E é nesse clima de serenidade que vamos fazer uma caminhada a passos lentos. Mas antes de caminharmos, vamos sentir que está ao nosso lado um espírito amigo, protetor. E Ele há de nos conduzir para caminharmos seguramente. Pega a nossa mão e de maneira firme e serena aconchega a nossa mão a dele. E a passos tranquilos nos guia para o caminho da serenidade e da paz. E nesta caminhada, vamos sentindo a brisa leve, o ar puro, vamos sentindo o cheiro da natureza, vamos sentindo o cheiro das flores campestres. Vamos caminhando e ao longo do caminho vamos enchendo nossos olhos do colorido das flores. Vamos sentindo o cantar, a beleza dos pássaros, livres no horizonte iluminado. Indo mais adiante, vamos encontrando a natureza a nos abraçar. A copa das árvores se encontram como num abraço revigorante. Estamos chegando a um lago de águas cristalinas e lá vamos enxergando pessoas reunidas e ao chegarmos vamos nos aquietando e sentando ao lado de pessoas queridas que nós conhecemos. São pessoas amigas que estão a nos observar e desponta na face de cada um
a alegria por nos rever. E silenciosos nos acomodamos ali. E ali estamos ouvindo um ser iluminado que com sua voz enche a nossa alma de esperança, enche a nossa alma de fé, enche a nossa alma de confiança e de coragem. Ao nos olhar, sentimos energias penetrantes que inundam o nosso ser de alegria e de certeza de que não estamos sós. E nos diz numa frase fortalecedora: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nesse abraço coletivo inunda o nosso ser de luz e de esperança. Vamos abraçando aos nossos amigos que já não mais estão na pátria terrena, mas na pátria do Espírito. Vamos vendo ao lado a flâmula, Deus, Cristo e caridade. E vamos retornando todos juntos nessa pausa de silêncio, vindo com essas energias iluminadas de Jesus de Nazaré, todos nós, amigos do Centro Espírita Cearense, amigos que se uniram a nós, mãos entrelaçadas, unidos, retornando desta caminhada para adentrar os espaços do Centro Espírita Cearense, os espaços da Federação Espírita do Estado do Ceará, nossa casa máter, abrindo os portões e entrando lentamente um a um, distribuindo essa energia de luz para todos aqueles necessitados que aguardam a esperança, que aguardam a fé, o bálsamo trazido por Jesus para todos. Adentramos cada sala, cada espaço e ali, serenos, vamos distribuir as bênçãos da Boa Nova, juntos, em paz, serenos e confiantes. Jesus é o nosso Mestre. Cuidemos dessa energia de paz para que ela se expanda por todo o universo. Assim seja,
e assim será. Senhor Deus, peço pelos governantes responsáveis por medidas de contenção da crise. Inspira-lhes com espírito de sabedoria e senso de responsabilidade pública na administração do nosso país. Peço pelos líderes religiosos que invoquem a graça divina e a compaixão do Senhor no momento em que toda a humanidade é desafiada por esta pandemia. Senhor, confortai as famílias com o vosso poder, renova-lhes o ânimo e a esperança para que possam superar estes momentos de aflição com os seus entes queridos. Auxilia os profissionais da saúde que estão se dedicando aos cuidados dos doentes com a Covid-19 e que eles sejam protegidos contra o vírus e que haja protocolos seguros nos hospitais, visando a proteção de cada um, assim como a sua saúde emocional também. Senhor, mostra o teu poder na crise financeira com aqueles que perderam o emprego ou não estão podendo trabalhar e passam por dificuldades, para que não lhes falte o necessário e mantenha viva a chama da esperança. Pelos irmãos em situação de rua que vivem em condições precárias, derrama sobre eles, Senhor, a graça do teu amor e a misericórdia, fortalecendo suas defesas e imunidade, livrando-os do contágio. Pai de infinita bondade, acolhe os desencarnados, pois a morte é apenas uma passagem, uma viagem para o outro plano da vida, e abranda o sofrimento daqueles que abreviaram seus dias aqui na terra através do suicídio. Que a tua paz esteja com todos nós, que assim seja. Boa noite a todos os irmãos aqui reunidos em comunhão com Cristo e com os Espíritos de luz. Agenda Cristã, item 25, suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Boa noite. Se você deseja ser cristão, efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Crendo, obterá os recursos que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos sofrimentos e terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Paz e bem a todos. Agenda Cristã, item 27, experiências difíceis. A beleza física
pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dê o entendimento. Muita paz. Agenda Cristã, mensagem de número 28. Efetivamente, vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Muita paz. Boa noite, paz e bem a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 8, parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti, nenhum fruto. E o que os seus discípulos ouviram, no dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tens fé em Deus? Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí, lança-te ao mar, isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, e ele verá com efeito acontecer. São Marcos,
capítulo 11, versículo 12, 13 e 14 e de 20 a 23. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Item 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens, voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Evangelho, a fé que transporta montanhas. Item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para este efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não hajam deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida. Se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, e se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmo em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Boa noite a todos. Para a compreensão dos estudos de hoje, gostaria de lhes ofertar do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, alguns tópicos do texto Salvação pela Fé. Este texto nos diz: a fé é o maior tesouro da alma, é o grande ascensor, é a luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência e exalta o nosso coração. É o emblema da perfeição, é a insígnia do poder.
Por isso disse Jesus a seus discípulos: se tivéssemos fé do tamanho de uma semente de mostarda, diríeis a este sicômoro: transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. A fé é um cabedal que valoriza a alma, como o ouro, segundo o mundo, valoriza o homem. Na esfera material, o homem vale pelo que tem. Na esfera espiritual, cada um pela fé que possui. No mundo terreno, aparecem os haveres terrenos. No mundo dos espíritos, os haveres intelectuais e espirituais. Para se possuir legalmente haveres na terra, é indispensável o trabalho, o raciocínio e o esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, haver maior que todos os haveres da terra, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo, o esforço. A fé, por isso mesmo, é o tesouro que sustenta as finanças da esperança e da caridade. O dinheiro facilita o bem-estar físico. A fé felicita o homem não só espiritualmente, como também fisicamente. Mas assim como o dinheiro não se ganha sem o trabalho honesto, para que ele seja bem ganho, a fé não se adquire sem grande esforço. A fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras, não se dá por esmola, nem se adquire por herança. Mas a fé só se obtém pelo cumprimento dos mais sagrados deveres, e especialmente pela aquisição de conhecimentos. Todas as graças tem Deus concedido aos homens, menos a fé. Por isso se vê em todas as religiões e todos os religiosos dessas religiões dotados de dons a nos convidarem pela bondade, nos maravilharem por sua paciência, nos atraírem por sua caridade. Entretanto, em todas as religiões e entre todos os religiosos dessas religiões, notamos logo a ausência da fé. E por que assim acontece? Porque a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem o exame livre, sem o exercício do livre-arbítrio. E as religiões e os religiosos em matéria de livre exame, de livre-arbítrio para o estudo, são como os cegos em face da luz, são como os surdos em relação aos sons, por isso não tem fé. Quem lhes cega o entendimento, o dogma, o orgulho de saber, o espírito preconcebido. Quem lhes aferrou os ouvidos, onde há presunção de sabedoria, dogma, não há fé, porque o dogma se mascara com a túnica da fé e toma, usurpa o lugar da fé. Poderosa é a fé para combater o dogma, assim como transporta montanhas e transplanta sicômoros, mas a fé não se impõe pela força. A cada um foi dada a liberdade de abater o dogma, remover essa pedra que sepulta a alma humana. Quando o Senhor proporcionou a recuperação de Lázaro, fê-lo com a condição de que os homens removessem a pedra do sepulcro. A fé não cabe num sepulcro com lápide. Boa noite, meus irmãos. Vamos hoje fazer a fluidificação das nossas águas, lembrando o nosso querido irmão André Luiz, quando apiedou-se de Ernesto, queria curá-lo e, não tendo recursos próprios, evocou a benfeitora Narcisa, que o conduziu até a natureza, e lá, encontrando 8 benfeitores, guardiões da natureza, manipuladores das ervas, fizeram uma mistura de ervas para curar Ernesto. Então, aqui nós, guiados hoje pelos nossos benfeitores espirituais, eu sempre me acerco do Chico, porque gosto muito dele. Vamos nos dirigir até a floresta, no meio da natureza,
Sintamos o cheiro da umidade, da terra, das plantas medicinais. Lá somos recebidos por 8 entidades, 8 guardiões da floresta, manipuladores e guardiões. E deles vamos pedir um remédio natural para nossos males, cada um de acordo com as suas necessidades. Eu vou pedir para o meu esôfago. Você peça para o seu fígado, para seus rins, onde o mal lhe afligir. Agora, de posse dessa tisania milagrosa, preparada por esses benfeitores da natureza, coloquemos em nossas águas e vamos tomar. E vamos nos curar, assim como Ernesto também ficou curado. E agora vamos agradecer, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, aos benfeitores espirituais e guardiões da floresta, da natureza. E vamos dizer: obrigado, Senhor, que assim seja. Queridos irmãos, nesse momento de encerramento do nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus em uma prece de agradecimento. Agradecimento pela vida, agradecimento pelos momentos de alegria, agradecimento pelas dificuldades que devemos enfrentar durante o nosso processo reencarnatório. Agradecer a Deus por tudo. Sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, como devemos orar. Que a nossa prece não seja apenas uma prece transformada em peditório, em reclamação, mas que seja verdadeiramente uma prece de agradecimento. E que nesse agradecimento nós possamos até pedir a Deus fortaleza, coragem, resignação, paciência, mas agradecer sobretudo. Porque é através das dificuldades que nós vivenciamos é que nós podemos crescer como espíritos. Queridos irmãos, que permaneçamos na nossa verdadeira prece de agradecimento. Agradecimento porque dormimos, porque acordamos, porque estamos juntos, porque damos os nossos adeus, porque vivemos as nossas alegrias e porque entregamos o nosso ser divino ao serviço da dor restauradora. Queridos irmãos, fiquemos em paz, fiquemos em prece constante e possamos a cada instante agradecer a Deus pela vida e pelas oportunidades. Paz e bem a todos. Qual de nós não tem nenhum defeito?
Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.